Bibliosofia, bibliosofia. Quase 5 anos caminhando devagar e construindo conhecimento. O estudante, disse Kant, não deve aprender pensamentos, mas deve aprender a pensar. Não devemos transportá-lo, mas guiá-lo, a fim que futuramente ele seja capaz de se conduzir pelos seus próprios caminhos. Hoje, temos aqui um professor, teólogo, filósofo, vendedor, mestre de vendas. E sejamos hoje capazes de discutir acerca do mundo moderno, das experiências cotidianas onde as pessoas se perdem entre o opaco e o alheio. Estamos aqui hoje com o José Victor, o escritor de Seja Forte e Corajoso. Muito boa tarde a todos. Inclusive eu trouxe o livro aqui, né? Já vou começar fazendo o merchan, né? Fazendo a propaganda. Acabamos de lançar esse livro. E hoje eu venho aqui, apesar de tantos adjetivos, hoje eu venho aqui na qualidade de aprendiz. Pois eu creio que todos nós somos aprendizes, né? Por mais que você tenha conhecimento, formações, o homem, quando ele para de aprender, ele simplesmente para de evoluir, ele para de crescer. E com o passar do tempo, ele passa a ser superado por aqueles que têm aquela fome, aquela sede de conhecimento sem fim. É verdade. Nós somos eternamente aprendizes, né? E dentro desses aprendizados que obtivemos e vivemos e aprendemos, né? Aquela famosa frase em francês, je vécu et je vis, né? Nós somos capazes de elucidar uma visão de mundo, Victor? Sem sombra de dúvida, né? Contextualizando, né? Quando a gente fala sobre elucidar ou explicar, de repente, a situação do mundo atual, se você for para a teologia, por exemplo, a gente vai ter uma visão de mundo. Se a gente for para a filosofia, que é até mais o seu campo, a gente vai ter uma outra visão de mundo. Cada ser humano, cada pessoa, ela encara o mundo de uma forma diferente. Hoje nós estamos aqui, como a nossa pauta, falar sobre Bíblia, sobre teologia, sobre filosofia, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje aqui nesse lugar. A banalização da maldade, a banalização dos eventos sociais que, com o passar do tempo, meio que perdem o sentido na vida das famílias, das casas, das pessoas em si, né? A ausência dos propósitos de vida hoje é algo bem intrínseco na vida de muitas pessoas, e tudo isso faz parte de uma grande alienação ou não, ou até mesmo uma politização evidente, né? Ninguém pode responder isso ao certo. Mas uma reflexão sobre a nossa capacidade de refletir, de elucidar uma cosmovisão, é quando nós olhamos para a arquitetura de uma biblioteca. Uma biblioteca é fechada para os acontecimentos do lado de fora. A sua iluminação é artificial. Na biblioteca não é lugar de se comer ou beber, não é lugar de ouvir música e não é lugar de bate-papo. As suas janelas são fechadas e isso cabe-nos uma reflexão de que, às vezes, nós precisamos ser capazes de fechar a porta e a janela para as coisas supérfluas da vida e sejamos capazes de nos fazer olhar para dentro. Porque quando nós olhamos para dentro, é porque muitas vezes a voz da nossa própria mente é que precisa ser ouvida. Com certeza.
isso é essencial para todo ser humano, na verdade, né? A gente passa a evoluir a partir do momento em que nós passamos a olhar para dentro. Tem uma outra visão acerca de mundo, acerca de tudo na vida, na verdade, né? Às vezes é necessário... Eu, por exemplo, passei por um período na minha vida onde foi necessário me interiorizar, me reservar um pouco, olhar um pouco para dentro, entender as emoções, entender o que se passava. E aqui eu queria até trazer um assunto, né, que eu acho super interessante, que é acerca de como as pessoas hoje em dia, elas têm essa dificuldade de se interiorizar, de olhar para dentro de si. E isso tem criado, a cada dia que passa, uma geração mais ansiosa, mais preocupada, menos preparada para o futuro, né? E isso é até um contraste com o que a gente encontra, com o que a gente tem hoje no mundo, tanta tecnologia, tanto avanço tecnológico, tanto conhecimento de forma fácil aí à disposição. Ao aproveitar que você falou da biblioteca, por exemplo, eu lembro que na minha época de estudante, a única fonte que a gente tinha para conseguir um livro, para conseguir estudar, era na biblioteca. E no meu caso, a biblioteca ficava a 5 quilômetros de distância da minha casa. E ainda assim eu saía do colégio, ia até a biblioteca, pegar os assuntos do meu interesse para poder estudar. Hoje em dia, você tem tudo na palma da sua mão. Tudo de forma muito fácil, de forma muito simples. E ainda assim, parece que as pessoas elas se interessam cada vez menos em adquirir esse conhecimento. Então isso daí eu acho que é algo super preocupante. É verdade. E no tocante a isso, nós temos essa construção do conhecimento. As pessoas elas deixam de refletir ou deixam de se autoconhecer a partir do momento que elas deixam de conhecer acerca das coisas, né? Kant dizia que o objetivo do conhecimento... Qual o objetivo do conhecimento? Kant dizia que o conhecimento ele traz uma nova visão de mundo. William James e o filósofo John Dewey dos Estados Unidos, eles dizem que o verdadeiro conhecimento é aquele que deve ser utilizado de forma prática e cotidiana, né? Sócrates, em uma reflexão na antiguidade clássica, vai dizer que o conhecimento ele permite que você caminhe passos largos para dentro de si. Descartes, na idade moderna, vai dizer que você só é capaz de conhecer algo a partir do momento que você se dá conta que você existe. Exatamente. E a partir do momento que você se dá conta que você existe, é a partir do momento que você começa a ter consciência de eu preciso ter uma visão mais profunda acerca das coisas da vida. Qual o objetivo do conhecimento, Vitor? Eu tenho um pai que ele é professor, né? Ele é consultor tributário, ele dá treinamento nessa área. E tem uma frase que, apesar de não ser dele, e de nós não sabemos até hoje quem é o autor, é uma frase que ele usa muito. Ele diz que o conhecimento é poder. Então, quando você está sob o poder do conhecimento, quando você tem o conhecimento, você tem o poder em suas mãos. Então, eu acho que o que mais resume o conhecimento é exatamente o poder. Talvez o poder de decisão, porque quando eu sei sobre algo, eu tenho o poder de decidir se eu quero ou não aquilo para a minha vida. Eu sei das consequências, eu sei das motivações. Então, tudo isso eu só consigo a partir do conhecimento. Quando a gente estava vindo agora, há pouco, eu até comentei, cara, se eu tivesse a mentalidade, ou melhor, o conhecimento que eu tenho hoje, na época que eu tinha 20, 22 anos, tem muita coisa que eu não teria feito lá atrás. Mas o conhecimento, ele precisa ser buscado. Com certeza vão ser coisas que eu vou ensinar para os meus filhos, para que eles não venham a repetir os mesmos erros que eu, por exemplo. Então, o conhecimento ele é extremamente necessário, inclusive, para que os erros eles não venham se repetir. Tem um pensador que diz assim: aprenda com os erros alheios
Exatamente. Você não terá tempo de cometê-los todos sozinhos. Olha só. Eu já ouvi também algumas frases parecidas, né? E justamente acerca disso, né? Que é muito melhor você poupar mais tempo quando você aprende com o erro dos outros. Quando você aprende o caminho das pedras, né? Existem aqueles especialistas, hoje, inclusive na internet, né? Aquelas pessoas que passaram por alguns processos. Algumas passaram, outras não. Essa é bem a verdade. Que tem muita gente que vai lá e disse aquilo que não é. Mas vamos levar em consideração aquelas pessoas que realmente estão capacitadas. Aquelas pessoas que realmente passaram por dificuldades. E elas elaboram um plano e falam para você, olha, aqui eu tenho um caminho das pedras. Por quê? Os erros que eu cometi, você não vai precisar cometer. Que eu já vou te mostrar qual o caminho que deu certo na minha vida. E se deu certo na minha vida, pode dar certo na sua vida também. Então, o conhecimento também é muito importante para isso. Para a gente não repetir os erros que outras pessoas repetiram. E eu sempre ouvi isso do meu pai, por exemplo. Ele sempre falou, meu filho, eu não quero que você repita os mesmos erros que eu. Alguns eu cometi, eu repeti. Já outros eu percebi, olha, eu estou indo pelo mesmo caminho do meu pai. Então tem a opção, sabendo que se eu continuar por esse caminho eu vou quebrar a cara, eu posso mudar e pegar um caminho que eu sei que, ou melhor dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza do que não vai acontecer. Perfeito. Vitor, dentro de uma construção de conhecimento, a nossa realidade atual hoje fala muito acerca das religiões. Enquanto muitas pessoas hoje perdidas acerca da sua espiritualidade, outras condenam de forma cruel, virulenta, essa prática religiosa. Ter um Deus a qual servir e todas essas questões existenciais têm realmente a ver com uma religião, com Deus, um propósito maior, né? As pessoas, elas discutem isso. Muita gente que adentrava os grandes templos de igrejas evangélicas, católicas, templos budistas, mesquitas islâmicas, pendeu a aceitar um certo de niilismo, né? Uma neutralidade, uma negação e uma espécie de ateísmo também, né? Desacreditar a partir do momento que teve grande contato com pensadores, conhecimentos teóricos e se deixaram influenciar por essas filosofias, essas crenças teóricas conceituais, né? Da história, sociologia, antropologia, filosofia, que estuda essa parte metafísica, né? Então, qual a força motriz dessa espiritualidade urbana? Porque a gente sabe que a religião, ela é capaz de construir práticas éticas e morais. Sim. Ela rege a sociedade. Pessoas hoje são conservadoras, mantêm seus casamentos, criam seus filhos com doutrinas, e tudo isso baseado no que aprendeu desde a infância, com familiares, com os seus próprios pais, e repassam isso hoje para os seus filhos, né? E dentre essas propostas que eu te falei acerca do ateísmo, acerca do conhecimento exacerbado, vai criar um ceticismo nas pessoas. Como é que está mais ou menos o campo dessa espiritualidade urbana? Porque, finalizando esse pensamento meu, a religião, ela pode moldar uma cultura. Outras sociedades são mais seculares e outras sociedades no mundo são mais religiosas. Sim. O que você pensa sobre isso? Espiritualidade urbana. Espiritualidade urbana. Quando eu penso sobre o conceito de espiritualidade urbana, eu vou muito mais além da sociedade, né? Falando para cristãos nesse momento, eu sempre me pergunto de que forma a minha religião, a minha espiritualidade, ela influencia outras pessoas e como eu posso exercê-la num mundo tão moderno, onde as pessoas cada vez julgam aquelas pessoas que creem em um Deus, que possuem uma religião, apesar de que para mim o termo religião não seria o correto,
né? Mas sim de um relacionamento com Deus. A nossa religião é Cristo, né? A religião vem do religare, né? Que foi exatamente o que o Cristo fez quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele religou a humanidade a Deus. Aquela aliança, aquele laço que havia sido desfeito desde a época do Jardim do Éden, desde a época de Adão, onde todo homem passou a nascer na condição de pecador, na condição pecaminosa. Então Jesus ele religou essa humanidade. Então quando a gente fala sobre a espiritualidade urbana, é um assunto essencial nos dias atuais, porque como é que eu posso exercer essa espiritualidade no meio em que nós vivemos? E tem até algo interessante que Paulo fala, se eu não me engano, na carta aos Romanos, que ele fala acerca de algumas pessoas que a gente deveria manter distância. Só que ele já deixa bem claro falando, olha, eu não estou me referindo às pessoas do mundo. Ou seja, as pessoas que não possuem uma religião. As pessoas que não possuem um Deus. Eu me refiro àquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ser servos de Deus, mas que cometem atos libidinosos, pecaminosos. Porque se fosse para você se afastar dos pecadores, das pessoas que estão no mundo, seria necessário que vocês saíssem do mundo. Então a gente entende que eu consigo ser espiritual, é aquela história da garça, né? A arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes. Nesse mundo é possível sim ser espiritual e não se corromper com esse mundo. É possível ser espiritual e continuar vivendo uma vida normal, continuar trabalhando. E outra coisa também, outro comentário que eu preciso fazer também, é que com o passar do tempo, a tecnologia vai avançando e as pessoas vão deixando de lado coisas tão simples, como orar, por exemplo, a leitura da palavra, por exemplo, que eram coisas que na minha época de novo convertido, Paulo, a gente tinha um horário específico para orar, um horário específico para ler a Bíblia. E hoje em dia é tudo tão corrido que a gente faz tudo. E quando chega em casa à noite, a gente se pergunta, nossa, mas hoje eu não li a Bíblia. Mas hoje eu não orei. Então, como a gente consegue ser espiritual em um mundo moderno como esse, com tanto avanço tecnológico, onde as pessoas estão cada vez mais se esquecendo e se afastando de Deus? A natureza humana, o estudo dela, né, dentro da filosofia, vai trazer muitas questões que dão de frente com a teologia, né? Principalmente quando a gente se refere ali a Santo Agostinho, da Antiguidade Tardia ali, na Idade Média, que vai ser o fundador da patrística. Agostinho, em suas reflexões sobre a natureza humana, ele vai falar justamente sobre a ideia do pecado original. Quando Eva e Adão comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de repente seus olhos se abrem para uma realidade que seria para eles sair fora do paraíso. A partir daquele momento ali, toda a geração adâmica, até os dias de hoje, as crianças, os estudos psicossociais, comportamentais, cognitivos, enunciam no comportamento da criança uma tendência à desobediência até aos seus pais. E tudo isso Agostinho já falava desde a Idade Média, acerca do pecado original intrínseco na natureza humana. Darwin vai dizer que as pessoas são produtos da cultura do seu meio, e a partir delas elas são altamente influenciadas desde o seu crescimento e a sua formação de vida. As pessoas estão com uma roupa, vê as pessoas com outro estilo de roupa, naturalmente elas tendem, se não no início, com o passar do tempo, a substituir as suas roupas, os seus modos. Nietzsche vai dizer, em contrapartida, que as forças do corpo humano elas são antagônicas. E esse antagonismo dentro do corpo, que era justamente a batalha que Agostinho falava entre corpo e alma, sendo o corpo sujeito às paixões e aos desejos e às fraquezas, e a alma, o elemento supremo, imortal,
que estava acima de toda a elevação do corpo. Sim. Nietzsche vai dizer que não tem como lutar contra as forças do corpo, as paixões do corpo, porque simplesmente elas são superiores às forças da mente. Sim. Chega a ser meio que gnóstico isso, né? Qual era o conceito do gnosticismo? Eles acreditavam que o corpo, a matéria em si, ela é completamente má. Então, ela é completamente sujeita às práticas pecaminosas. Enquanto que o espírito era a única coisa que poderia se salvar daquilo dali. Então, muitas das vezes se pregava isso, inclusive no tempo dos apóstolos, tá? Existiam alguns mestres gnósticos que eles falavam exatamente acerca do pecado, acerca da carnalidade, que era algo comum, que a gente não poderia de forma alguma lutar contra isso. E muito pelo contrário, eles até incentivavam as práticas pecaminosas. Pois, afinal de contas, não havia como o homem se salvar disso. O homem nasceu pecador, a carne humana ela nasceu pecadora, e ele tinha que viver na base do pecado até a sua morte, né? Que aí naquele instante o espírito retornaria para Deus. Então, só poderia existir uma vida santa através do espírito, jamais através da carne. Mas isso seria um idealismo, Victor? Por que, professor? O que é o idealismo, né? É toda ideia que não é utópica, né? O empresário, antes de construir o seu império e as suas cooperativas, suas corporações, seus alicerces empresariais, ele tem um idealismo, ele prevê o que ele quer para o futuro dele e ele corre atrás. Sim. A pessoa que começa a treinar, a fazer exercícios físicos com o objetivo de emagrecer, ela se vê dentro de 6, 7 meses a 1 ano e meio com o corpo que ela deseja. Uhum. E dentro dessa esfera espiritual da negação da natureza humana, que ainda é uma ideia agostiniana, Sim. que o ser humano ele só pode realmente agradar a Deus, ele só pode estar no centro da vontade de Deus a partir do momento que ele conseguir ser alcançado pela graça divina, que é a única que pode redimir a natureza humana. Sim. Então, a partir desse modo, seria um idealismo hoje, nos nossos dias, onde há uma depravação pela exploração sexual através da mídia, dos filmes, das novelas, das séries de TV. Seria uma utopia, um idealismo exacerbado, essa dominação do espírito sobre a carne, na sua visão? Então, voltando a esse conceito, né, dos gnósticos, né, o que eles acreditavam era que não era possível. Tanto que quando se fala acerca da encarnação de Jesus, né, os gnósticos, eles não acreditam na encarnação. Eles acreditam numa espécie de possessão. Então, o que é que eles acreditam? Que o Cristo, na qualidade de um ser angelical e não de um ser divino, isso é a ideia gnóstica, né? Ele possuía o corpo de Jesus de Nazaré, e nesse período onde ele era possuído, onde ele tinha possuído esse corpo, ele conseguia se manter limpo do pecado. Olha só que ideia. Ele conseguia se manter limpo do pecado porque era um espírito superior que estava habitando sobre ele. Então, qual é a ideia do gnosticismo? É a negação do sacrifício de Jesus Cristo. Porque ele vai dizer que no momento em que Jesus de Nazaré ele é crucificado, aquele espírito, né? O espírito do Cristo, ele sai de dentro do corpo do Jesus de Nazaré e o mesmo morre sozinho. Então, logo, não houve expiação pelo pecado da humanidade. Então, você vive aí num ciclo, segundo o gnosticismo, claro, já vou explicar a nossa visão acerca disso. Você vive num ciclo vicioso do pecado, que não importa o que você faça, você vai viver sempre praticando o pecado. Existiam 3 níveis de pessoas, segundo os gnósticos, né? Que eram os ílicos, que eram aquelas pessoas que elas eram extremamente carnais. Elas viviam o tempo inteiro em práticas pecaminosas.
Segundo os gnósticos, essas pessoas elas morriam e o espírito delas voltava para Deus. Aí o segundo tipo de pessoa eram os psíquicos. O que eram os psíquicos? Eram aquelas pessoas que não eram gnósticas, mas tinham um comportamento parecido. É mais ou menos aquela ideia de você parecer cristão, mas não ser, sabe? No conceito de você obedecer às leis do mundo. Então essas pessoas, elas tinham um lugar especial reservado para elas, né? E aí tem um terceiro grupo que são os pneumáticos. E quem eram os pneumáticos? Os pneumáticos eram os gnósticos. Eram aquelas pessoas que buscavam o conhecimento, que era o conhecimento que iam libertá-las daquele corpo carnal, para que elas se tornassem um ser completamente espiritual, longe do pecado. E aí você pode entrar nisso num contraste acerca daquilo que Paulo fala, né? Acerca do pecado, por exemplo, né? Que a nossa natureza humana, ela é pecadora. Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos fadados a fazer tudo aquilo que há de errado. Porém, uma vez que nós nascemos de novo, mesmo sabendo que a nossa natureza humana ela é pecadora, nós não podemos usar isso como justificativa para permanecer na prática do pecado. Então, os gnósticos, eles queriam justificar as práticas pecaminosas, dizendo que eles eram incapazes. Primeiro porque a carne nasceu para isso, e segundo porque não houve sacrifício nem remissão de pecados, segundo eles. Então, era uma desculpa que era inventada para que eles pudessem viver e incentivar no meio dos cristãos esse tipo de prática pecaminosa. Tem muitos gnósticos no nosso meio hoje, né? Em uma aula de ensino religioso, falando sobre o agnosticismo, né? Que seria o outro lado antológico, né? Sim. Seria a outra face da moeda. Os agnósticos, eles não têm uma definição concreta acerca de uma crença divina. Sim. Né? Embora tenha várias subdivisões de agnósticos, como ateístas, tem o próprio ignosticismo, que é o estudo de saber definir Deus, para a partir dessa definição de Deus você conseguir entrar em uma discussão sobre ele. Sim. Né? E dentro da etimologia dessa palavra gnóstico, é do grego gnostos, que quer dizer aquele que não sabe, aquele que não conhece. Então, ao mesmo tempo que muitos deles produziram conhecimentos, bases teóricas, conceituais dentro das suas, dentro dos seus portfólios ali da época, muitos também, né, são atribuídos àqueles que se equivocam teologicamente, filosoficamente acerca das doutrinas de Cristo, né, e acaba fazendo sentido a essa frase aí daquele que, né, tropeça nos seus conhecimentos. Exatamente. Tem já que você estava falando sobre isso, sobre a ideia de Deus do agnosticismo, o gnóstico, ele tem a ideia de um Deus, ele é deísta, né? A ideia de um Deus que ele criou todas as coisas, mas que ele não se envolve em sua criação. É como se você tivesse feito um relojoeiro, né? Ele fez um relógio, ele deu corda e deixou o relógio rodando lá, vão ter. É a mesma coisa que eles acreditam acerca de Deus. Deus, ele criou a humanidade, e sim, ele é o criador da humanidade, mas ele não se envolve em absolutamente nada daquilo que acontece no mundo que ele mesmo criou, né? Então, é uma ideia interessante e contraditória, né? Porque eu creio que num Deus criador, que além de criador, ele sustenta a sua criação. Dentre esses estudos acerca de Deus e a sua influência sobre a criação, temos no século passado o famoso filósofo conhecido Jean-Paul Sartre, né, da França. E ele era o existencialista, né? O existencialismo, ele estuda acerca das experiências humanas e todas as suas questões existenciais ali. E inclusive já vou até te perguntar, antes de concluir meu pensamento, se você acredita que o existencialismo seja pecado, né? O existencialismo, ele explora os patamares da existência humana, né? E dentre esses estudos acerca da experiência humana, Sartre dizia que, como ateu, dizia que, na verdade, o ser humano, ele é escravo da liberdade. Ele está escravo de ser livre.
Porque a verdadeira liberdade não é as pessoas comprarem o que elas querem, mas é justamente o antagônico, é o outro lado. Seria a negação do querer para que, enfim, pudesse se satisfazer não com coisas materiais, mas sabendo se encaixar um pouco mais na sua existência, na sua experiência de vida ali, sem precisar dessa exploração capitalista que a gente vive hoje, né? E dentre essa questão de Deus e a sua criação, ele não poderia aceitar a ideia de que as pessoas simplesmente associavam os seus pecados, as suas mazelas de vida, as suas fatalidades, à existência do divino, né? Porque ele dizia que isso era má fé. E esse conceito de má fé, de atribuir ao divino o que na verdade é o consequencialismo, a consequência das próprias ações humanas. As próprias consequências dos seus pecados, o humano atribui a Deus. Ou ao diabo, né? Ou ao diabo. É que hoje o que a gente mais vê no nosso meio é exatamente isso, né? As pessoas ou atribuem as coisas que acontecem na vida dela a Deus ou ao diabo. Nunca foi ela, sempre foi ou Deus ou o diabo. Né? Quer falar? Sartre, ele justamente contraria isso, né? Deus está no controle do seu futuro. Ele descentraliza essa ideia de que Deus ele tem o controle do seu tempo, da sua vida, da sua construção, do seu futuro. Que ele diz que isso é puramente de sua responsabilidade. E você acredita que as pessoas usam hoje desse artifício de que Deus está no controle de tudo para seguir os seus próprios caminhos, suas consequências e dizer que tudo isso estava no mapa de Deus? Existem pelo menos dois tipos de pessoas, na verdade, né? Aquelas que acreditam que Deus está no controle de tudo e que elas não precisam fazer absolutamente nada, que Deus vai fazer tudo por elas, né? Inclusive, eu posso usar o meu próprio exemplo, né? Que na minha época, lá dos 19, 17, 18 anos, eu tinha muito esse conceito comigo, né? Eu lembro de uma vez que um pregador estava na igreja lá ministrando a palavra e ele falou que Deus ele ia me dar um carro, por exemplo. E eu ouvi aquilo daí e eu fiquei maravilhado. E o que foi que eu pensei comigo mesmo? Nossa, eu não preciso fazer absolutamente nada. Qualquer hora dessa eu vou passar pela rua, alguém usado por Deus vai aparecer com a chave de um carro na mão e vai me entregar. Então, às vezes a gente tem esse costume de deixar tudo a cargo de Deus, ou às vezes também é o contrário, né? Batalhar muito pela força das nossas próprias mãos. Eu já passei por esses dois extremos, até chegar num equilíbrio, que é você acreditar naquilo que é promessa de Deus, mas você como ser humano fazer a sua parte, né? O primeiro ponto é esse daqui. O segundo é acerca da liberdade, né? O que é essa liberdade? Porque muitas pessoas, elas pensam que liberdade é você fazer o que quer, na hora que você quer, sair com quem você quer, usar o que você quer. E elas não percebem que muitas das vezes elas se tornam escravas daquilo que elas chamam de liberdade. Vamos, por exemplo, um usuário de droga, por exemplo. Que liberdade há no seu uso? Porque o tempo inteiro ele está buscando saciar aquele vazio existencial dentro dele com alguma coisa, com uma substância. É aquilo que Kierkegaard vai dizer, que dentro da existência humana, o ser humano é cheio de angústias que produzem ansiedade e da ansiedade produzem a desorientação. E achar o meio termo, um ponto luminoso nisso aí, uma linha tênue que possa fazer com que ele escape dessa angústia, dessa ansiedade, dessa desorientação, é justamente o confronto de poder saber lidar com todo esse caos que a própria experiência de vida humana ela causa por diversas situações, né? Dentro daquilo que você está falando, né? Nesse aspecto. Exatamente, né? E assim, a gente, como ser humano, se fala tanto sobre liberdade, principalmente hoje em dia, né? Com tantos grupos em busca dessa tal liberdade, como diz até uma música
antiga aí de um certo grupo de pagode, né? Essa tal liberdade. E que eles não percebem que eles acabam se tornando escravos dessa falsa liberdade que eles buscam. Acerca desse vazio existencial que há em todo homem, tem uma frase que diz assim, né? Que dentro de todo homem existe um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Então, a verdadeira liberdade como cristão, nós entendemos que nós só conseguimos encontrar em Deus, em Jesus Cristo. Por quê? Quando nós somos livres em Cristo, nós passamos a entender aquilo que é bom ou aquilo que não é bom para mim. Ou melhor, aquilo que é bom e aquilo que é mal. A liberdade é o poder de você escolher e não ser escravo de um sistema. Que tem muitas escolhas que nós fazemos na vida porque nós achamos que somos livres, mas na verdade aquela escolha está sendo completamente condicionada a algo que a gente viu, a algo que a gente ouviu, a algo que a gente aprendeu. O consumismo, por exemplo, né? Você pensa assim, não, mas eu preciso daquela bolsa. Será que você realmente precisa daquela bolsa? Ou será que o sistema tem colocado na sua mente que você precisa daquilo ali? Dentro desse conceito de liberdade, que ela vai muito mais além, né? E de forma até terrível, esse conceito de liberdade dentro do anarquismo, né? O anarquismo social, ele quer tomar conta e tem dominado muitas pessoas que estão presentes nos círculos sociais, né? E essa ideia de anarquismo, né? Uma coisa que foge do controle, principalmente do plano político, o anarquismo que dá voz à mente humana, os seus desejos mais profundos e intensos, o anarquismo que prega contra um Deus que pode reger um padrão de comportamento ético e moral, né? Você acha que a liberdade ela é anarquista? Não, sem sombra de dúvida, a liberdade ela não é anarquista, né? Que o anarquismo ele é completamente o oposto, né? De tudo aquilo que nós falamos até aqui. Então, a liberdade pregada pelo anarquismo é você viver sem lei. Né? E esse é o grande problema da sociedade. É uma vida sem lei. Liberdade não tem nada a ver com lei. Muito pelo contrário. Eu acredito que no meu padrão de liberdade, as leis elas precisam ser seguidas. Mas no meu poder de escolha, eu consigo escolher, pela liberdade que eu tenho, aquilo que eu quero ou não fazer. Apesar de que, se você falar sobre isso religiosamente, em contraste a isso, você vai ver o apóstolo Paulo falando, né? Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, o que eu não quero fazer, isso daí eu acabo fazendo. Isso contrasta a natureza humana com a natureza de Deus. Entre você fazer aquilo que é certo e você fazer aquilo que é errado. Então, o apóstolo Paulo, ele tá falando o tempo inteiro, olha, a minha natureza ela é pecaminosa, mas em Deus eu consigo liberdade. Mas de forma alguma, a minha liberdade pode ser confundida com libertinagem. Porque não significa porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu bem quero na minha vida. E confunde mesmo. Exatamente. Dostoiévski tinha uma frase que dizia assim: se Deus não existir, ou se Deus não existe, tudo é permitido. E isso fala justamente de um padrão divino que rege um comportamento social. Não existe lei moral, né? Não existe lei moral sem uma lei que tem princípio no divino. Exatamente. Não existe uma lei moral se não tiver alguém que esteja sobre aqueles que estão no mesmo pé de igualdade. Eu e você somos seres humanos. Sim. Agora, se Deus não existe, o que é que vai me diferenciar você de mim? Porque você recebeu 101 mil votos e eu sou apenas um cidadão comum que também tem o poder de votar? Isso, dentro dos parâmetros sociais, vai demilitar você, determinar em você um poder que você vai ortogar uma lei, vai promulgar soluções sociais de problemas. Tudo isso vai fazer você tendo um poder na sociedade, né, que se difere dos outros cidadãos comuns.
que muitas vezes não entende acerca de política, acerca de leis, acerca de comportamento ético e moral, né? Isso tudo rege uma sociedade equilibrada, né? Porque até no ponto de vista religioso, parece apresentar uma solução para todos os problemas da liberdade do mundo, né? Qual seria a definição para evitar pegar, como é que eu posso dizer, problemas de dívidas? Um controle, né, determinado pela própria Bíblia, né, onde você dará e não pedirá emprestado. A religião, no parâmetro bíblico, ela fornece soluções sociais a problemas que a sociedade, por meio do seu anarquismo, chamando disfarçadamente, né, uma capa de disfarce, Sim. em nome da liberdade, que seria a libertinagem, né? Minha avó sempre falava isso, né? Não confunda liberdade com libertinagem, né? Então, é exatamente o que a gente vê hoje em dia. Então, se não existe o divino, não existe padrões morais absolutos, né? E Agostinho vai dizer assim, na Idade Média ainda, ama e faz o que quiseres. E as pessoas hoje colocam a máxima dessa pós-modernidade, mais amor, né? Achando que Deus escreve certos em linhas tortas. Então você acredita, Victor, que o ateísmo ele é precedente para a natureza humana? Ele abre as portas para que a natureza humana ela ganhe voz, ganhe força e as pessoas realmente se declinem dentro dos seus próprios desejos, vontades? Sem sombra de dúvida, né? Porque a partir do momento em que eu acredito que não há um Deus, eu vivo do jeito que eu acho que eu tenho que viver, independente se está certo ou não, né? Então, o ateísmo, na minha opinião, ele vai abrir precedente para exposição da natureza humana, né? Da mesma forma que o gnosticismo, como nós falamos, né? A natureza ela é completamente má. Então, se eu entendo o conceito de que a natureza humana ela é completamente má e de que não há um Deus capaz de redimir essa natureza, eu vou viver a minha vida inteira preso nos aspectos pecaminosos que me cercam. Dentre esses parâmetros que nós falamos aqui acerca de Bíblia, religião, filosofia, né? Pascal dizia que devemos caminhar no incerto e idolatrar a dúvida, né? Descartes dizia que a dúvida, duvide de tudo até que a dúvida seja a única certeza, seja a única coisa correta, né? E essa questão do ceticismo, duvidar de tudo, né? Essa questão do ceticismo de questionar os valores religiosos, os valores filosóficos, não vamos determinar como parâmetro correto aquilo que você fala ou aquilo que eu falo, porque tudo que você fala e tudo que eu falo está no campo do subjetivo. Sim. Do campo do que você pensa, do que você acha, do que você estudou, do campo que eu estudei, do campo que eu penso, do campo que eu acho, no campo que eu me encontro, né? Sim. Então, dentro dessa teoria do conhecimento que é o ceticismo, né? E teve grandes nomes do ceticismo que idolatraram a dúvida, que falaram acerca da dúvida. O ceticismo, ele é bíblico? Rapaz, depende do sentido que você fala, né? Porque se você for ver, por exemplo, Tomé, ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, ele foi... Talvez o primeiro cético ali do Novo Testamento foi Tomé. Ele, olha, eu só acredito se eu ver com meus próprios olhos e se eu tocar as feridas de Jesus, né? Mas, assim, a questão do conhecimento acerca de Deus, eu vejo como algo muito mais religioso, muito mais espiritual, melhor dizendo, não religioso, mas muito mais espiritual. E, sem sombra de dúvida, completamente espiritual e não científico. Porque tudo que você pode comprovar é científico. Ah, existe uma comprovação, é ciência, né? Deus, ele é um ser atemporal. Deus ele é um ser que não foi criado. Deus ele é um ser que não teve início, que não teve fim. E por conta desse motivo, você não pode estudar sobre a natureza de Deus.
tudo que você tem sobre Deus, você encontra em um único lugar que está nas Sagradas Escrituras. Deus é empírico. Exatamente. Empirismo é a linha de estudo que é o conhecimento que advém da experiência. Sim. É impossível, só conhecemos Deus quando nos relacionamos com Ele. É impossível conhecer Deus pelo campo da letra, da ciência, da erudição, do PhD, porque Deus ele não está dentro de um campo de 4 linhas, né? Deus está no campo da experiência. Tanto que nas próprias Escrituras vai ser dito que o mundo não pode conhecer. Porque é necessário adotar aquilo que Platão já dizia na Antiguidade Clássica da Grécia Antiga, que é sair do mundo sensível para o mundo inteligível. O mundo das coisas que eu posso tocar para o mundo daquilo que eu não enxergo e que são as fórmulas perfeitas. Tudo que nós encontramos aqui na perspectiva de Platão é apenas uma imitação, uma mimese daquilo que existe em um outro campo que nós não podemos ver aos nossos olhos materiais, mas que buscamos pela nossa força de vontade do conhecer. Sim. Mas, finalizando a nossa conversa, eu gostaria de deixar uma rápida reflexão filosófica e abrindo para você uma discussão teológica, né? Até de forma, como é que eu posso dizer, educativa e uma forma didática, dialética, que você possa transmitir às pessoas que ouvirem esse podcast a refletirem sobre seus sonhos no campo da utopia, do idealismo e da realidade, do realismo, né? Como eu falei, a gente estava conversando sobre ideias, idealismo. Sim. As pessoas têm um senso de idealismo. Uma vez em Brasília, peguei um livro numa biblioteca e li a primeira página que eu abri no livro, estava escrito lá: em toda parte, há pessoas mais idealistas do que os reis. Em toda parte, há pessoas mais idealistas do que os reis. Então, pensando que em toda parte há pessoas mais idealistas do que os reis estão em um outro campo, acima do social. O oceano do social está cheio de pessoas com sonhos, desejos e planos e falta de condições para realizá-los, né? Em meio a uma corrupção moral e política na sociedade antiga inglesa, um filósofo chamado Thomas More vai escrever um livro chamado Utopia, que é justamente uma ilha onde as coisas ali entravam no campo da harmonia, da justiça, do bom senso, senso comum ali, onde as pessoas viviam felizes, fazendo alusão justamente àquela sociedade contaminada, corrompida e totalmente desregulada politicamente ali. Só que ele escreveu o livro e colocou o nome justamente como ironia, a utopia. Porque parece que tudo que é utópico não pode ser realista. E os sonhos das pessoas, eles têm de sair do campo da utopia para o campo do realismo. As pessoas têm de viver aquilo que elas sonham. O que você pensa sobre essa ideia do sonhar e ver ou não ver acontecer? Bom, se a gente observar, por exemplo, a nível Brasil, tá? Essa informação aqui. A maioria dos sonhos que nós almejamos realizar, eu diria que pelo menos 90% deles demanda dinheiro, finanças, correto? Você tem algum sonho que não depende de dinheiro para ser alcançado? Eu, particularmente, também não tenho. Todos os sonhos que eu almejo realizar na minha vida, ele envolve dinheiro. Aí você para para pensar a nível Brasil, onde apenas 3% da população detém o poder econômico brasileiro. Ou melhor, apenas 3% da população ganha acima de 10 mil reais. Ou seja, 97% da população sonha e naquilo que depende de dinheiro, em sua maioria elas não conseguem realizar. Se torna difícil, se torna impossível, se torna utópico. Algo que eu quero muito, mas não faz parte da minha realidade. É claro que entre esses, nós temos ali uma pequena parcela de pessoas que elas vão em busca daquilo que elas realmente querem.
Pois não basta apenas você sonhar, você também precisa agir em direção àquilo que você deseja. É ação, é fazer acontecer. Quem sonha, na maioria das vezes, espera acontecer. Já quem vai em busca, ele vive todos os dias, matando um leão por dia, tentando conquistar aquilo que ele realmente almeja conquistar. Então, assim, não se trata de impossível, talvez um pouco improvável, mas todo aquele que vai atrás dos seus objetivos, ele consegue conquistar e realizar. Há de se ver o realismo em toda ideia, mesmo que ela seja o mais utópica, né? Porque tudo está no plano do gestor, tudo está no plano daquilo que pode ser dogmático, no campo daquilo que pode ser financeiro, né? Naquilo que pode ser político. Sim. Porque a grande ideia é que os homens, eles sempre têm o poder de decidir aquilo que é e decidir aquilo que não será. Exatamente. Então está na mão das pessoas um sonho, uma ideia, e cabe somente a ela e a mais ninguém. Aí entra exatamente a questão da liberdade, por exemplo, né? Quando eu tenho isso na minha mente, que eu sou capaz de alcançar aquilo que eu quiser, eu me torno livre. Através do conhecimento que eu adquiro. E através do conhecimento que eu adquiro, eu consigo alcançar coisas que eu não conseguiria se eu não o tivesse. Então, o conhecimento, ele é essencial para todos aqueles que desejam alcançar os seus objetivos. Tem uma frase do Paulo Vieira que ele diz: tudo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, com certeza eu teria. Ou seja, quando nós buscamos conhecimento, nós adquirimos as habilidades necessárias para alcançar os nossos objetivos.